O sheik bilionário estava acostumado a dominar tudo ao seu redor. Riquezas incontáveis, poder absoluto e o respeito silencioso que o seguia como uma sombra fiel. Mas naquele voo privado, enquanto o avião cortava o céu do seu emirado em direção a destinos de luxo e intrigas, nenhuma joia, nem perfume árabe ou seda rara poderiam protegê-lo do desconforto que uma presença inesperada provocava em seu peito. Ela era aquela que, por um acordo antigo e invisível, jamais deveria cruzar seu caminho. E, no entanto, ali estava, tão próxima, ameaçando quebrar sua ordem implacável. O palácio distava pouco dali, suas cúpulas douradas brilhando sob o sol poente, uma miragem de opulência embutida no coração do deserto. O interior do jato refletia essa mesma grandiosidade. Cadeiras revestidas em veludo carmesim, perfumadas com essências orientais, que embebiam o ar, cintilando sombras sobre cristais que bordavam o teto. O sheik, em seu traje branco impecável, exalava uma aura de controle frio, mas seus olhos carregavam um tormento silencioso, quase como se o peso do deserto estivesse aprisionado em seu olhar. Ela era o oposto de tudo aquilo. Vestia-se com simplicidade, uma blusa de tecido modesto e jeans gastas, seus cabelos presos em um coque despretensioso. Ainda assim, havia nela uma dignidade bruta, um mistério escondido nas profundezas daquele olhar castanho, que parecia desarmá-lo com sua honestidade crua. Cada suspiro seu ressoava diferente. Era o perfume do mundo real contra o ar rarefeito do luxo. E naquele ambiente vulgar, ambos se observavam, cautelosos, perturbados pela tensão invisível que se formava entre eles. O sheik lembrava da promessa obscura, um pacto feito em segredo entre famílias antigas para que aquela garota jamais tocasse seu mundo, algo enterrado no passado, protegido por lealdades e rivalidades que atravessavam gerações e continentes. A simples proximidade dela despertava nele um desconforto quase palpável, um nó apertado na garganta, como se o equilíbrio de tudo que construiu estivesse prestes a ruir. Por que está aqui? A voz dele, usualmente baixa e imperiosa, saiu carregada de aviso. Ela ergueu o queixo, segura, abraçando a coragem que ninguém poderia imaginar naquele rosto humilde. Sou só uma passageira, sheik bilionário. Ninguém me pediu permissão para estar onde estou. O olhar que trocaram era um campo minado de emoções contidas, desafio velado, uma atração inesperada pulsando no silêncio, ondas de rostes do passado e do presente se chocando sem que ninguém ousasse romper. O avião balançou levemente quando ela, distraída, deixou cair um velho relicário no chão. Curioso, ele se abaixou para pegar o objeto. Seus dedos quase se tocaram. Um choque elétrico que fez o peito do sheik acelerar inesperadamente. Dentro do relicário, uma foto desbotada revelou algo que o congelou. Uma mulher que ele reconhecia. A mesma mulher que jamais deveria ter um elo com essa garota. Seu mundo parecia pender no fio invisível daquele relicário esquecido, enquanto a garota desviava o olhar, ciente de carregar um segredo tão pesado quanto as dunas no deserto. Era impossível ignorar. Aquela simples passageira escondia a chave para um passado que ameaçava seu império. E com o destino selado no ar rarefeito da cabine, o sheik bilionário soube que nada, nem mesmo o poder, poderia mantê-la afastada por muito tempo. E antes que o próximo segredo deste emirado seja desvendado, confira rapidamente se você já faz parte da nossa caravana de histórias.
Muitos destinos ainda serão traçados, e não quero que você perca um só momento. Deixe seu like se o coração deste sheik bilionário já te intrigou. Me conte nos comentários qual sua cidade favorita para acompanhar esta saga e que reviravolta espera do nosso Emirado. Sua paixão por estes dramas é o que nos inspira a continuar. Obrigado por estar conosco. O relicário caiu com um tilintar abafado no piso de veludo carmesim, rompendo o silêncio carregado da cabine. Os dedos do sheik bilionário deslizaram com precisão, mas a eletricidade do toque quase acidental entre ele e a garota o fez prender a respiração. Os olhos castanhos dela desviaram, carregando um segredo pesado demais para ser compartilhado. A fotografia desbotada dentro do relicário não mentia. Era aquele sorriso que ele jamais esperava reencontrar. A marca invisível de um passado enterrado com punhos cerrados e promessas quebradas. O avião continuou seu trajeto rumo ao palácio, como se nenhuma tempestade estivesse prestes a se desencadear. Mas dentro da mente do sheik, as areias do deserto começavam a se mover, inquietas, impiedosas. O silêncio entre eles se alongou, suspense feito tecido fino entre dois corações pulsando em frequências distintas. Você sabe o que isso significa. A voz dele foi um sussurro áspero, carregado de uma tensão que fazia a pele arrepiar. Os olhos dele, de um âmbar intenso, buscaram nos dela a resistência que aquela verdade poderia destruir. Ela levantou. O queixo, aquela chama interna que ele já começava a respeitar. Talvez, ou talvez eu esteja aqui para colocar um fim a essa história que você insiste em manter trancada a 7 chaves. A simples menção daquele passado proibido fez o sheik apertar os dedos no relicário, como se aquele pequeno objeto pudesse conter não só uma foto, mas todo o poder de um império frágil. Ele sentiu o peso do olhar dela, tão carregado de desafio que parecia querer derrubar muros ancestrais. Não sei se você está preparada para as consequências do que isso pode despertar, disse baixinho, quase como um aviso que ameaçava virar sentença. Ela deu um sorriso torto, misto de ironia e determinação. As consequências já me encontraram. Não vim para fugir delas. O avião começou a descer entre as dunas douradas, reflexos do sol poente dançando nas janelas arqueadas do palácio. Lá embaixo, a opulência que ele dominava parecia tão distante quanto a simplicidade daquela mulher que se recusava a ser apagada. Quando a porta do jato se abriu, o ar quente do deserto invadiu o espaço, misturando-se aos perfumes ricos e às dúvidas ainda mais densas que o sheik mantinha dentro de si. Ele desceu primeiro, passos firmes, tentando mascarar a tempestade que ameaçava seu controle absoluto. Ela o seguiu, silenciosa, como uma sombra que mesmo ele não conseguia afastar. Ao chegar ao salão principal, as luzes baixas revelavam os lustres suspensos, cristais que faziam o teto cintilar como estrelas capturadas em um céu artificial. Ali, sua guarda se intensificava, servos cruzando caminhos com olhares calculados, todos cientes de que algo fora do comum acontecia. Por que trouxe essa mulher ao palácio? A voz cortante de Farid, seu braço direito e confidente, que apareceu como um vulto sombrio ao seu lado. O sheik tomou fôlego, medindo cada palavra. Por enquanto, ela é só uma passageira, mas talvez a peça final de um quebra-cabeça que já não posso ignorar. Farid arqueou uma sobrancelha. Você sabe o que isso pode acarretar, meu senhor. Antigas alianças, inimizades e, principalmente, a polícia do segredo pode se tornar seu maior inimigo. Ele concordou, mas já sentia que a maré havia mudado. O domínio absoluto que sempre carregara começava a escoar pelos dedos,
E aquela mulher, com sua simplicidade e olhar desarmado, era a tempestade que ele não havia previsto. A heroína caminhava pelo palácio com passos decididos, embora no fundo carregasse a ansiedade de quem entende que o destino estava se aproximando como uma carruagem alada, inevitável. O ar pesado que transpira o ouro e o poder parecia, paradoxalmente, sufocá-la. Em um canto, uma figura a aguardava, Laila do Sheik, cujo sorriso doce escondia ambições afiadas. Seu olhar percorreu a jovem com uma intensidade alarmante, como se pudesse enxergar por trás da fachada frágil. Então, a menina do relicário finalmente chegou, murmurou, mais para si mesma do que para quem pudesse ouvir. A heroína captou o tom na voz de Laila e sentiu o perigo se adensar. Naquele instante, uma reunião emergiu no salão principal, convocada com urgência. Os conselheiros do sheik, homens de roupas ricas, mas expressões preocupadas, tomavam seus lugares. Em torno da mesa de ébano encravada com pedras preciosas. A presença dela pode reavivar velhas feridas, começou o sheik, na voz grave que silenciava o espaço como um trovão distante. Mas ignorá-la nunca foi uma opção. Precisamos entender quem realmente é essa mulher, porque o segredo que ela carrega pode ser a ruína do nosso império ou a salvação que não prevíamos. Um murmúrio percorreu a sala, as apostas de todos, alguém querendo controlar uma narrativa que, até então, parecia selada. Enquanto a discussão prosseguia, ele percebeu algo olhando para sua direita. A heroína envolvia os dedos em torno do relicário dentro da bolsa discreta que carregava. A fotografia dera a ela poder, e isso o assustava mais do que qualquer inimigo declarado. Antes que pudesse reagir, a porta do salão se abriu novamente com um estrondo abafado. Um homem alto e vestido de preto avançou, o olhar cortante de quem trazia notícias que pesavam tanto quanto o ouro empilhado nos cofres do sheik. Majestade, disse ele com voz tensa, descobrimos algo que jamais poderíamos esperar sobre a origem dessa mulher. Algo que, se vier à tona, mudará tudo. O silêncio caiu pesado como uma tempestade de areia no deserto. O sheik prendeu a respiração, seu olhar cravado na figura da heroína que naquele instante se tornou mais que uma passageira inesperada. Seus olhos ávidos buscavam a verdade, enquanto ele sentia uma angústia crescente. Um nó apertado no peito que ninguém, nem todo o poder acumulado, poderia desfazer. O destino traçado pelo tempo e pelos segredos ancestrais começava a se revelar diferente e muito mais perigoso do que ele jamais poderia imaginar. E quando tentou falar, as palavras falharam, porque no fundo, o sheik bilionário sabia que aquele era apenas o primeiro sussurro de uma tempestade que ameaçava engolir não só seu império, mas também tudo aquilo que acreditava amar. O salão ecoava o silêncio denso, pesado como o ar saturado pelo perfume de jasmim, misturado ao toque metálico do ouro que adornava cada centímetro do ambiente. Sob a iluminação tênue dos lustres, o sheik bilionário mantinha-se imóvel, o relicário cerrado entre os dedos, como se segurasse a própria alma do império. Seus olhos, agora sombrios, fixavam a figura da heroína, cujo semblante permanecia firme, embora uma corrente invisível de incerteza corresse por suas veias. Laila observava tudo da sombra, sorriso enviesado, seus olhos frios, analisando cada movimento. Ela conhecia bem o poder da verdade escondida e podia sentir o cheiro da revolta prestes a explodir.
A prima do sheik não era uma aliada, e sua presença ali, silenciosa, era um lembrete sutil de que a corte jamais perdoaria um deslize. O sheik quebrou o silêncio com uma voz rouca, carregada de uma autoridade que lutava contra a vulnerabilidade recém-descoberta. Por que demonstras tão pouco medo, mesmo sabendo do que carregas? A heroína permaneceu ereta, rejeitando o convite para dobrar-se diante de um poder tão avassalador. Havia algo em seu olhar castanho que desafiava as areias do deserto e os séculos de segredos que se acumulavam por trás das paredes douradas. Porque fugir nunca foi uma opção, respondeu ela, o tom firme como espada. É porque certas verdades precisam ser enfrentadas, mesmo que isso faça tudo desmoronar. Um suspiro escapou do sheik, como um vento morno que percorre as dunas além da vista. O relicário nunca fora apenas um objeto. Era a porta para uma história enterrada. E agora aquela história brotava, crua, ameaçando abalar o pedestal de poder que ele erguera com mãos implacáveis. Os murmúrios na sala começaram a crescer, como um fluxo crescente de areia movediça que ameaça engolir tudo no caminho. Os conselheiros se entreolhavam, procurando sinais de fraqueza no governante, que eles respeitavam temendo, mas também desejavam proteger. Majestade, falou um dos homens, a voz travada pelo medo e pela urgência. Os segredos do passado podem ser armas nas mãos erradas. O sheik apressou-se a acalmar a sala, mas seu olhar encontrava sempre o da heroína, a cada vez mais próxima do epicentro daquela tempestade emocional. Enquanto isso, ela sentia o peso do olhar de todos. Sabia que não pertenciam a esse mundo de luxo e intrigas, mas também sabido que seu segredo era a chave que poderia libertar ou destruir tudo. Foi então que um murmúrio atravessou o ar, cortando a tensão como faca afiada. Meu senhor, anunciou um homem, o mensageiro de mundos obscuros, usando traje simples, mas com uma certeza que silenciava os mais poderosos. As investigações revelaram que essa mulher não é apenas uma peça perdida do passado. Ela tem ligações diretas com uma família rival que jurou derrubar seu império. O salão ficou congelado por um instante. Até Layla pareceu perder o sorriso. O sheik sentiu o mundo escorregar em seus pés, o solo de areia ao redor do palácio tornando-se uma ameaça palpável. Sua respiração acelerou e, por um breve momento, a máscara de indomável soberano caiu, revelando um homem dominado pelo medo que nunca imaginara sentir. A heroína, porém, não se mostrou intimidada. Ao contrário, ergueu o queixo, deixando claro que não recuaria, mesmo diante da tempestade que se formava. Se soa a ameaça, deixem-me enfrentá-la, disse com voz firme, desafiadora. Só assim poderemos saber quem realmente merece governar este império. O sheik desviou o olhar, o nó na garganta apertando, como se o passado e o presente tivessem finalmente se entrelaçado, formando uma rede inescapável. Ele sabia que sua vida mudaria para sempre, que sua fortaleza poderia ruir ou se transformar sob o peso daquilo que se escondia por trás daquele relicário. Layla avançou um passo, sua voz doce carregando um veneno invisível. Jogar com fogo é perigoso, prima. Nem todos suportam a fumaça. O sheik endureceu, colocando-se entre as duas mulheres como uma muralha viva, seu poder agora uma armadura balançando na tempestade iminente. O que está em jogo não é apenas nosso passado, mas o futuro deste emirado, declarou com firmeza que reavivou o respeito naqueles presentes. Ele voltou sua atenção para a heroína, que parecia carregar a determinação do deserto em sua pele, as cicatrizes invisíveis da luta pela sobrevivência.
Por trás da rigidez, encontrou um vislumbre de algo que não esperava: esperança. Algo que se recusava a desistir. Amanhã, disse baixinho, para que só ela ouvisse, começará a verdadeira prova. Não apenas para você, mas para todos nós. Ela assentiu, consciente do desafio que os aguardava. O jogo de poder deixaria de ser apenas dele e passaria a uma batalha onde o coração, a lealdade e a verdade seriam as únicas moedas válidas. Enquanto o salão se esvaziava, o sheik permaneceu imóvel, o relicário agora fechado, mas pesado em sua mão como um contrato com o destino. Ao olhar pela janela, as estrelas começavam a brilhar no céu do deserto. Silenciosas testemunhas de uma história que estava longe de terminar. Mas naquela noite, o sheik bilionário soube que a tempestade estava próxima. Não a do deserto, mas a interna, que ameaçava não só seu império, mas também tudo aquilo e todos aqueles que acreditava proteger. E, Senhor, quando aquela porta secreta do passado se abrir, nem todo o ouro do mundo poderá impedir que a verdade consuma o que ele construiu. A noite avançava, e as sombras se entrelaçavam com a luz dourada dos lustres pendurados no teto do salão principal do palácio. O ar pesado carregava um misto de fragrâncias, jasmim, âmbar e um leve toque de canela, que envolvia os presentes em uma atmosfera quase opressiva. O sheik bilionário permanecia imóvel, o relicário ainda quente em suas mãos, como se segurasse o destino do seu império preso naquele pequeno objeto. Ele abriu os olhos lentamente, cruzando o olhar com a heroína. Havia ali uma tensão quase palpável, tão densa que parecia sufocar até a própria esperança. O silêncio entre os dois era um campo minado onde palavras pesadas ameaçavam explodir a qualquer momento. Laila se aproximou, seu sorriso frio e afiado, o olhar faiscando de desdém. Você acredita que essa garota possa ser mais do que uma ameaça? Murmurou, a voz garbosa e venenosa, projetada para ser ouvida por todos. Não passa de uma peça perdida, um fantasma que pretende ressuscitar memórias que deveriam permanecer enterradas. O sheik não tirou os olhos da heroína. Suas palavras foram firmes, enquanto tentava manter o controle que já começava a escorregar por entre os dedos. Ela carrega as chaves de um segredo que pode destruir tudo o que construir. Ignorar isso seria a maior fraqueza que poderia cometer. A heroína permaneceu ereta, seu peito se levantando e caindo no ritmo inquieto da noite árida. Sabia que ali estava diante do olho da tempestade, onde cada passo, cada palavra poderia selar seu destino. E ainda assim, o fogo em seus olhos castanhos não se apagava. Não estou aqui para destruir, mas para confrontar uma verdade que já nos pertence e que você tenta ocultar por medo. O sheik apertou o relicário contra o peito. A dor daquele objeto era mais intensa que qualquer punhalada. Por dentro, uma luta selvagem contra o passado que ele jurara enterrar para sempre. O peso daquele momento parecia pesar em cada fibra do seu ser. Fale, ordenou ele, a voz rouca e tensa. Me diga quem é você realmente. Ela desviou o olhar por um instante, o brilho nos olhos abafado por uma tristeza profunda. Meu nome é Zara, e sou a filha que você esqueceu. Juntou-se ao silêncio para viver neste exílio involuntário. A reação do sheik foi instantânea e cruel. Seu punho fechou-se com força, dentes cerrados, como se quisesse esmagar a verdade que acabara de ouvir. Você ousa dizer que é minha filha? A palavra soou como um golpe sujo, doído, um lamento reprimido.
O sussurro que escapou dos lábios da heroína carregava toda a sinceridade daquele segredo guardado por anos. Eu não escolhi essa existência, nem o silêncio que me foi imposto. Mas não vim para implorar, sheik bilionário. Vim reivindicar o que é meu por direito, naquele relicário e em tudo o que representa. Um murmúrio se espalhou pelo salão, uma mistura de surpresa e incredulidade que parecia vibrar nas paredes douradas do palácio. Os conselheiros trocaram olhares desconfortáveis, enquanto Layla recuava um passo, sua máscara cuidadosamente construída, ameaçada pela verdade repentina. O sheik desviou o olhar para o relicário, como se naquele objeto enigmático tivesse poder para restaurar ou destruir seu império. A respiração ficou pesada, o ar rarefeito encontrando resistência nos pulmões de um homem acostumado a controlar tudo. Se isso for verdade, Zara, disse ele finalmente, a voz carregada de uma mistura de dor e fúria contida. Essas revelações não podem sair daqui, pelo menos não agora. Ela respondeu com um sorriso amargo. O segredo não pertence a você, e quanto mais tentarmos mantê-lo preso, mais ele destruirá o que você tenta proteger. O sheik aproximou-se dela devagar, sua presença impondo-se como uma muralha. A distância que antes os separava parecia diminuir, e o calor da sala tornou-se quase insuportável. Seus olhos presos nos dela, buscando desvendar toda a dor e a bravura que aquela mulher mostrava. Eu não sei se estou preparado para isso, admitiu ele, a voz baixa, quase um sussurro. Ela respondeu com firmeza, desarmando qualquer dúvida. Às vezes, é necessário perder o controle para encontrar a verdade. A tensão entre eles ficou densa, um momento congelado no tempo, onde as palavras não eram precisas o suficiente para expressar o vendaval de emoções que os consumia. O silêncio foi quebrado abruptamente pela porta do salão se abrindo novamente. Todos os olhares se voltaram para o novo intruso, um mensageiro do governo de um emirado vizinho, com expressão carregada de urgência e medo. Suas mãos tremiam ao entregar um pergaminho selado ao sheik. Majestade, disse, com voz firme, apesar do tremor disfarçado, recebemos notícias da sua antiga aliança. Eles descobriram algo que diz respeito diretamente a essa mulher. O sheik segurou o pergaminho com um aperto firme, os dedos brancos traindo sua determinação. Ele abriu o selo lentamente, as linhas reveladas rebatendo contra seus olhos com a força de um trovão. Seu rosto mudou. O poder, a frieza, até mesmo a arrogância que o marcava, cederam a uma expressão de choque e medo. Ao redor, o silêncio se transformou em uma onda de inquietação. A heroína percebeu naquele instante que a tempestade que ameaçava o palácio não era apenas das intrigas e segredos antigos, mas algo novo, muito mais sombrio e perigoso. O sheik virou-se para ela, o olhar uma mistura incendiária de medo e desafio. Não, é apenas nosso passado, Zara. É o futuro, disse, a intensidade na voz quase rachando o ar ao redor. E o que está por vir pode acabar com tudo aquilo que ainda resta. Ela engoliu em seco, o coração apertado, mas a vontade firme como as raízes mais profundas do deserto. Então, que venha o que tiver que vir. Estou pronta para lutar ao seu lado. Mas no fundo da alma do sheik, um pensamento sombrio se formava. Uma verdade inquietante os aguardava atrás das paredes daquele palácio. E ele sabia, mais que o poder e a riqueza, o que estava em jogo agora era tudo aquilo que ele jamais imaginara perder.
ou encontrar. E pela primeira vez em muito tempo, a imponente fortaleza do sheik bilionário parecia prestes a ruir não pelo inimigo externo, mas por um segredo escondido nas sombras de seu próprio sangue. Ao som abafado dos passos que ecoavam pelo chão polido, o sheik bilionário ainda segurava o relicário, como se nele residisse o equilíbrio frágil de sua existência. A voz do mensageiro, ainda pairando pesada no ar do salão, reverberava nos cantos dourados, empurrando cada alma presente para um silêncio carregado de apreensão. Zara permanecia firme, respirando com a lentidão de quem sabe que a tempestade está só começando a rugir. Os olhos do sheik faiscavam alternando entre o pergaminho e a mulher que até ontem era apenas um nome vagamente na memória. Hoje representava uma quebra nas muralhas de seu império, e talvez a ameaça que o faria ruir. Layla contorcia um sorriso ácido, disfarçando a surpresa. Mas a tensão era palpável. Por trás do seu ar de primor da cor e certeza é algo quase vulnerável. A multidão presente recuou, quieta diante daquela exibição rara do sheik que sempre comandava com mãos de ferro. "Conte-me tudo, Zara", pediu ele, sem desviar o olhar. "Quero ouvir de você o que carregou sozinha, o que nunca permita que ninguém soubesse." Ela sentiu as palavras se misturarem a um nó na garganta, e por um instante a fragilidade quase tomou conta. Mas não era hora de fraquejar. Respirou fundo, os dedos brincando discretamente com o relicário na bolsa, seu porto seguro e sua condenação. "Nasci entre sombras de traição, majestade", começou, sua voz soando firme e decidida, como quem desenterra segredos enterrados para o mundo ver. "Minha mãe foi abandonada, minha infância marcada pelo silêncio de um pai que jamais quis a verdade revelada. Cresci sabendo que meu nome não era permitido no seu palácio, que minha existência era um erro que deveria ser apagado." O sheik apertou os lábios, preocupado com cada palavra que confirmava o abismo entre eles, um abismo forjado pela vingança e pelo medo. "E você veio aqui para quê? Para reivindicar vingança? Para desfazer o que construí?" O olhar de Zara tremeu, mas a resposta não vacilou. "Vim para ser reconhecida, para que a verdade se imponha", disse com uma força que incendiava o ar ao redor. "Porque enquanto o segredo for guardado, nosso império permanecerá frágil, partido no meio." Aqueles simples dizeres foram como pedras lançadas num lago parado. Lá fora, o vento do deserto tornou tudo mais urgente, esfregando as janelas e anunciando que a noite era curta e o dia seguinte podia mudar tudo. O sheik afastou-se por um instante, tocando a fonte de água cristalina ali perto, sentindo o frescor que contrastava com o fogo em seu peito. Não era só poder que estava em jogo, mas confiança, sangue e amor distorcido. Layla chamou com voz firme, embora sua atenção estivesse dividida. "Reúna a corte amanhã ao nascer do sol. Precisamos decidir nosso rumo diante dessa ameaça, mas sem que a notícia se espalhe até termos controle das informações." A prima sorriu, uma expressão que mais parecia predatória. "Como desejar, meu senhor." Enquanto isso, o olhar do sheik voltou-se para Zara, um misto de desafio e uma sombra de ternura. "Você sabe que o caminho não será fácil. Meu mundo não está preparado para abrir as portas que você insiste em escancarar." Ela deu um passo em sua direção, o perfume de jasmim misturando-se à atmosfera carregada pelo poder. "Talvez não, mas prefiro enfrentar a tempestade que chega do que viver sob a mentira sufocante." O silêncio retornou, agora ainda mais pesado, enquanto a sombra da lua aumentava no céu estrelado.
O Sheik sentiu pela primeira vez o peso do império, não como uma fortaleza, mas como uma prisão forjada de medo e segredos. E então, um sussurro arrancou-lhe a atenção, suave, quase impossível de distinguir entre o murmúrio da noite. Ele olhou para a sua direita, para uma direção onde ninguém parecia observar. O mensageiro que antes entregara o pergaminho retornara, trazendo um dispositivo discreto. O homem, com olhos arregalados e a respiração entrecortada, entregou ao sheik bilionário uma carta eletrônica com dados críticos. Revelações que deixaram seu rosto arder de choque e descrença. Majestade, disse o mensageiro, em voz baixa, há provas irrefutáveis de que as ligações de Zara vão além de uma rivalidade familiar. Ela está envolvida num plano que ameaça derrubar não só seu império, mas toda a linhagem de seus ancestrais. O ar ficou denso. Cada palavra era um golpe frio contra o orgulho do sheik. Zara encarou-o e, por um momento, a dúvida invadiu seu próprio olhar. A possibilidade de nunca ser aceita, de nunca pertencer. Se for verdade, disse ela com voz trêmula, então minha batalha será dupla, contra quem me rejeita e contra minhas próprias sombras. O sheik apertou o relicário no punho, sua mente um turbilhão de emoções conflitantes. Nada mais seria como antes. E naquela noite íntima e iluminada apenas pelas estrelas do deserto, ele tomou consciência de que o maior inimigo estava mais próximo do que jamais imaginara. O telefone ao seu lado disparou um alerta urgente. Era uma mensagem anônima, uma única frase que, como punhal silencioso, atravessou o silêncio do palácio. Nem todo segredo está destinado a permanecer enterrado. Seu império está prestes a ruir por quem menos espera. E em seus olhos já não havia mais certeza, só uma tempestade prestes a explodir. O silêncio que se instalara no salão principal parecia pesar mais que as paredes douradas que o cercavam. O sheik bilionário permanecia imóvel, o relicário apertado com força contra o peito, como se sua solidez pudesse conter as tempestades que ameaçavam rasgar seu mundo. Os olhos âmbar dele fixavam Zara com uma intensidade feroz, buscando decifrar nas profundezas daquele olhar castanho toda a verdade contida em suas palavras. Você disse que cresceu entre sombras de traição, murmurou ele, a voz rouca, carregando um misto de incredulidade e dor. E mesmo assim ousa entrar no coração do meu império como se tivesse direito a isso? Zara não titubeou. Seu peito se erguia e caía com firmeza, apesar do peso invisível que a verdade lhe trazia. Porque o silêncio foi a maior mentira que já me impuseram, sheik bilionário. Não estou aqui para implorar por afeto ou perdão. Estou aqui para que a história seja contada, mesmo que isso desmonte tudo o que você acredita ter construído. Uma corrente de tensão percorreu o espaço, chegando até Layla, aos conselheiros e aos servos que se ocultavam nas sombras. A prima do sheik apertou os lábios, o sorriso agora encolhido diante da revelação arriscada demais para encarar. Seus olhos brilhavam com um veneno silencioso, arquitetando passos obscuros contra a rival inesperada. O sheik soltou o ar com dificuldade, sentindo a verdade cortar até a última camada de sua armadura impenetrável. Virou as costas por um instante, absorvendo a sombra crescente daquele momento. O ar do palácio parecia mais denso, saturado pelo aroma profundo de jasmim e madeiras nobres, fragrância que dessa vez não conseguia acalmar o fogo que queimava dentro dele. Quando se virou novamente, seus passos tinham a firmeza de um soberano acostumado a comandar, mas o olhar carregava uma vulnerabilidade que poucos conheciam. Amanhã, toda a corte estará reunida ao amanhecer, ele anunciou.
a voz ecoando como um decreto que não admitia contestação. Temos decisões a tomar que mudarão o curso deste emirado, mas por ora ninguém além de nós deve saber de nada. Zara permaneceu em silêncio, sentindo o peso das palavras e do destino que as carregava. Seu olhar encontrou o do sheik, uma mistura de desafio e uma ponta tênue de esperança. Naquela conexão fugaz, uma promessa não dita reverberava no ar carregado. Ao sair do salão, Layla passou por ela, a voz sibilante, lou e venenosa. Jogar com fogo nunca foi segurança, menina. Aqui ele queima até os mais fortes. Zara simplesmente ergueu o queixo, segura como pedra no deserto. Mais tarde, já no santuário privado do sheik, longe dos olhares curiosos e das intrigas sussurradas nos corredores, ele repousava a cabeça contra as palmas das mãos. O relicário diante dele parecia brilhar com uma luz própria, como se guardasse não só uma memória, mas um futuro incerto. Seu pensamento girava entre a filha que conhecerá pela primeira vez e as ameaças veladas que vinham com essa verdade escancarada. A frieza do seu caráter começava a dar lugar a uma tumultuada mistura de afeto antigo e medo do pior. O som súbito de uma notificação no telefone o fez erguer os olhos. Era uma mensagem criptografada. Sem hesitar, abriu-a. As palavras invadiram sua mente como um vendaval. Não confie em ninguém. A traição está próxima, e desta vez será inevitável. A tempestade que ele temia já não era apenas interna. Ela ganhava forças no silêncio das alianças desfeitas e nos segredos a ponto de explodir. Ele fechou os olhos, sentindo a areia do deserto se mover sob seus pés, a instabilidade que nunca ousara admitir em voz alta. Quando os reabriu, a decisão havia se firmado. Ele não seria apenas o soberano que luta por seu reino, mas também um homem entregue às vulnerabilidades do coração. E naquele instante, sabia que a batalha seria ainda mais cruel do que qualquer guerra pelo poder. Seria uma luta pela verdade, pelo passado que poderia destruir ou salvar tudo que amava. E enquanto a noite abraçava o palácio em tons profundos, uma porta secreta rangia lentamente em prestes a vir à luz. O silêncio que se instalou após a chegada da mensagem criptografada parecia rasgar a calma aparente do salão principal. O sheik bilionário apertava o relicário contra o peito com força quase dolorosa, como se apertar o objeto pudesse deter as tempestades prestes a se desencadear. O olhar âmbar estava fixo em Zara, que mantinha a postura firme, apesar da incerteza que começava a tramar em seu íntimo. Layla, em silêncio, observava cada gesto dos dois com os olhos cintilando de malícia. A prima do sheik já trilhava, nas sombras, planos obscuros que poderiam destruir a jovem sem piedade, se assim fosse preciso. Mas por ora, o jogo era de paciência. O sheik respirou fundo, quebrando o silêncio pesado, a voz rouca derramando anos de tensão contida. Meu mundo sempre foi pautado por controle, por certezas. Mas agora ele desviou o olhar para o pergaminho e o dispositivo eletrônico, as provas expostas como punhais reluzentes em sua mão. Agora, tudo se tornou uma pergunta perigosa. Zara não desviou o olhar. Não vim para ser um estorvo, sheik bilionário. Eu sou a verdade que você tentou enterrar, e cedo ou tarde, essa verdade encontrará seu lugar. Pode preferir me apagar, mas eu continuo aqui. Respiração firme, coragem que não se quebra. Sob as luzes cintilantes e os ornamentos de ouro, aquele império parecia,
pela primeira vez na história, frágil, tão vulnerável quanto aquela jovem que ousava desafiar não só o homem de poder absoluto, mas o passado que ele jurava manter morto. Amanhã, continuou ele, fixando diretamente nos olhos castanhos que nada escondiam, a corte se reunirá ao amanhecer. Uma decisão será tomada e ninguém, nem mesmo Layla ou os conselheiros, deve saber antes do tempo o peso dessa escolha. Ela assentiu, sabendo que o caminho que traçaria não teria retorno. Não espero ser recebida como uma aliada, confessou com a voz baixa, mas firme como as profundezas dos poços de petróleo do deserto. Mas o que não podemos escapar é do passado que emana dos seus próprios corredores. E o eco disso, Sheik, chegou até mim em forma de silêncio, vazio e dor. Por um momento, o silêncio voltou a reinar. O Sheik se afastou para um dos grandes janelões, encarando a vastidão do deserto que se estendia dissolvendo-se na escuridão. As estrelas brilhavam com uma intensidade quase ameaçadora, testemunhas silenciosas do que estava para vir. O vento do deserto batia contra as cortinas de seda e damasco, sussurrando segredos antigos que todos na corte temiam pronunciar em voz alta. Quando voltou-se para Zara, havia em seus olhos algo que nunca antes se permitira mostrar. Uma sombra de vulnerabilidade, uma dúvida ferozmente guardada por baixo da armadura de poder. Eu sempre fui o homem que não podia errar, disse ele com um tom que denunciava a batalha interna. Mas, e se hoje eu não sou mais esse homem? Ela se aproximou, o coração apertado, sentindo o perfume do jasmim e do âmbar flutuando entre eles, dissolvendo a distância que por tanto tempo fora impossível de transpor. Talvez seja a hora de você permitir que o poder também seja corrigido pela verdade, Sheik. Sussurrou, a voz um convite. E um desafio ao mesmo tempo. Os passos de Layla interromperam o momento com uma aura repentina de ameaça. Ela surgiu atrás do Sheik, com um sorriso gélido que jamais prometia calor algum. Brincar com segredos é perigoso, prima, disse, a voz venenosa atravessando o espaço como uma lâmina. Lembre-se, no nosso mundo, a traição não tem perdão. Seus olhos dispararam um olhar de aviso para Zara, carregado de promessas de guerra. O Sheik entrelaçou os dedos no relicário. Um gesto de resistência e busca desesperada por controle num mar revolto. O que prevejo não é um império unido, mas fragmentado pelo medo e pela dúvida, e a sombra de uma traição que está mais próxima do que eu jamais imaginei. Zara sentiu uma pedra pesada esmagar seu peito, uma mistura de saudade e revolta. O que mais você teme perder, Sheik? O poder, o nome ou a chance de reescrever o que parece irreversível? Sua pergunta pairou no ar, tão cortante quanto as primeiras luzes da madrugada sobre as dunas. A noite já se dissolvia lentamente diante da ameaça do amanhecer. O reino do Sheik bilionário permanecia num equilíbrio incerto, entre a fortaleza que ele ainda conseguia erguer com sua voz e punho, e a tempestade que essa filha relutante trazia consigo. Enquanto os ecos distantes de orações se misturavam ao silêncio impiedoso do deserto, uma sombra se moveu pelos corredores secretos do palácio. O mensageiro desconhecido, cujos olhos nunca encontraram a luz do dia, trouxe consigo um envelope selado com o emblema de uma facção oculta. Um grupo cujo nome sussurrado na corte era capaz de congelar até o sangue mais quente. Aquela carta adornada por selos e símbolos antigos carregava ameaças que nenhum tesouro poderia comprar, e segredos tão profundos que, se revelados,
poderiam devastar não só o império do sheik, mas o próprio legado de seu sangue. O sheik bilionário abriu o envelope com mãos trêmulas, olhos fixos no conteúdo, enquanto o silêncio se tornava absoluto, esmagador. Um nome apareceu. Um nome até então guardado, uma sombra que ele acreditava ter deixado para trás. E naquele instante, algo dentro dele quebrou. Porque no eco daquelas palavras, havia uma verdade ainda mais perigosa que apenas segredos de sangue. E a tempestade que ele temia não vinha do deserto. Vinha da traição que respirava ao seu lado. O relógio dourado, encostado na parede barroca, parecia desacelerar seu tic-tac, como se até o tempo estivesse apreensivo diante do que acontecia no palácio. O salão principal continuava mergulhado naquela penumbra silenciosa, onde o perfume do jasmim misturava-se à tensão quase palpável. O sheik bilionário observava fixamente a mensagem no dispositivo que ainda tremia em sua mão. As palavras que, pouco a pouco, esfiavam o manto de certezas que ergueu em torno de si. Zara permanecia imóvel, os olhos castanhos brilhando com uma mistura de determinação e um traço brutal de vulnerabilidade. A revelação sobre suas supostas ligações perigosas rodopiava no ar, como um vendaval que não prometia misericórdia. Ele deu um passo à frente, sentindo o peso de cada palavra não dita entre eles. O relicário parecia agora um símbolo maior que sua origem. Era um nó entre passado e presente, poder e fragilidade. Então, começou o sheik com a voz mais baixa, quase um sussurro obsessivo. Você trouxe não só seu rosto, mas também tempestades antigas que talvez eu tenha sido tolo em acreditar conseguir esconder. Ela desviou os olhos por um instante, como se dançar em meio às sombras do palácio exigisse um preço que não estava certa se poderia pagar. Não escolhi ser um caos em sua vida, disse ela, a voz firme atravessando o silêncio. Mas se essa tempestade tem de vir, prefiro ser o furacão que redefine tudo, do que a calmaria silenciosa que fere por dentro. O olhar do sheik carimbou-a com intensidade, a pele arrepiando-se com a sinceridade cruel daquela confissão. Naquele instante, não era o soberano absoluto do Emirado, mas um homem, fraturado, incapaz de afastar os fantasmas que ele mesmo ajudara a alimentar. À medida que a noite avançava, os ecos de passos e sussurros se intensificavam nos corredores do palácio. Laila movimentava-se com a precisão de uma serpente, suas intenções martelando entre os conselheiros que se mantinham atentos, em um jogo silencioso entre lealdade e ambição. Entre as pedras brancas do piso, a sombra das dúvidas se arrastava. O sheik, embora acostumado a controlar o ambiente com um simples olhar, sentia-se pela primeira vez sem trunfos diante da enigmática presença de Zara. O ar quente do deserto penetrou pelas janelas entreabertas, trazendo consigo o cheiro agridoce das especiarias e a promessa incerta de um amanhecer turbulento. Amanhã, anunciou o sheik, a voz firme como aço, levarei essa questão à corte em nosso conselho secreto. Será o momento de confrontar verdades, enfrentar traições e decidir pelo destino do império. Zara assentiu, sentindo o coração pulsar ao ritmo das areias invisíveis que começavam a se mover sob seus pés. Naquele instante, um murmúrio subiu desde o fundo do salão. Ninguém falava, mas todos o escutavam. O som entrecortado de passos que não pertenciam a nenhum dos presentes. O sheik se virou lentamente, olhos vasculhando a penumbra. Uma figura longilínea surgiu, carregando um envelope antigo, selado com cera vermelha e estampado com um símbolo desconhecido,
tão enigmático quanto ameaçador. O mensageiro, sem uma palavra, estendeu o objeto ao sheik, que recebeu com a mão trêmula, sentindo o frio invadir sua espinha. Os olhos de todos os presentes seguiram cada movimento daquele instante, como se o destino do reino estivesse prestes a ser retomado naquele simples ato. Quando o sheik quebrou o selo, um vento parecia soprar do deserto, espalhando o presságio sombrio pelo salão. A carta revelava segredos que ultrapassavam rivalidades familiares, alcançando alianças obscuras e conspirações antigas que ameaçavam tudo o que ele conhecia. Eles não apenas nos observam, disse o sheik com a voz carregada de um temor que nunca tinha permitido mostrar. Eles decidiram agir. O olhar de Zara se misturava entre a dor e a determinação. Então não somos mais apenas o passado em conflito, somos o presente em guerra. Layla permaneceu imóvel, o sorriso agora desvanecendo enquanto calculava cada possível movimento. Aquilo ultrapassava seu jogo de intrigas. Um tabuleiro maior se descortinava, e ela não estava certa se teria forças para dominar todas. Às peças, o silêncio tropeçou em um som distante. O sussurro de uma porta se abrindo em outro corredor, revelando uma figura encapuzada que até então permanecia invisível. O sheik fitou a sombra inesperada, e seu peito apertou com um pressentimento grave. Por trás daquele capuz, descansava a última peça do quebra-cabeça de sua vida. Uma verdade que ele jamais teria coragem de enfrentar sozinho. Ele sabia, com a certeza de quem leu o deserto antes da tempestade, que aquela noite não terminaria em paz, e que no dia seguinte o império dos seus ancestrais jamais seria o mesmo. Porque a sombra no corredor não trazia apenas um segredo, ela trazia o começo do fim. A luz longínqua das primeiras estrelas se dissipava, dando lugar a um tímido amanhecer que pintava o céu do Emirado com tons suaves de dourado e rosa. No salão principal do palácio, o silêncio dominava, carregado da tensão que parecia pairar no ar durante dias, agora finalmente prestes a alcançar seu desfecho. O sheik bilionário permanecia imóvel, o relicário cerrado entre as mãos, seu olhar fundido ao rosto de Zara, cuja presença já não era mais um mistério a temer, mas uma verdade a ser acolhida. Ele respirou fundo, sentindo o peso das decisões que havia adiado por tempo demais. O confronto do dia anterior, as revelações que abalavam o império e os segredos antigos que emergiram das sombras são capturados naquele instante em sua essência mais crua. O tempo não perdoava, e era preciso agir. Você não apenas é minha filha, Zara, disse com a voz firme, ainda carregada de emoção contida, mas também a esperança de uma manhã que meus erros quase destruíram. Estou pronto para reconhecer isso, para reconstruir o que ficou partido. Ela olhou para ele, olhos brilhando com uma mistura de alívio e surpresa, o coração expandindo-se contra as feridas que ainda cicatrizavam. Sentiu que, enfim, o véu do silêncio começava a se rasgar, tornando possível o perdão e a reconstrução. A corte reunida, ainda atenta e inquieta, assistia àquela mudança que parecia nascer entre as paredes douradas. Farid, o braço direito do sheik, observava cada gesto com um respeito renovado. Entendia que o soberano que conhecia agora abraçava não a tirania do controle absoluto, mas a fragilidade necessária para crescer. Em uma das alas do palácio, Layla, a prima que desde sempre manobrara entre as sombras,
compunha um rosto impassível. Por trás da máscara, um fio de compreensão surgia. A batalha que imaginara travar não seria contra uma adversária frágil, mas contra a força da verdade e do amor capaz de mudar o destino. À medida que o sol se erguia por completo, banhando os jardins do palácio com sua luz quente, Zara e o sheik caminharam lado a lado até uma varanda, onde as flores começavam a abrir suas pétalas como um símbolo silencioso de renascimento. Não foi fácil chegar até aqui, admitiu ele, a voz carregada de sinceridade e humildade inéditas. Mas agora, nada do que construirmos poderá ser mais forte que a verdade que compartilhamos. Ela sorriu, o brilho nos olhos refletindo a promessa de um novo começo. Sei que o caminho ao nosso lado será cheio de desafios, mas acredito em nós, no amor que nasceu dentre as tempestades, na força que vem da aceitação. O sheik ergueu suavemente a mão, acariciando o rosto dela com uma ternura que antigamente ele teria considerado fraqueza, mas agora era seu maior feito. Um sinal de que não precisava mais ser o imperador solitário das areias, que poderia ser um homem conectado às raízes da própria humanidade. O salão se abriu para um movimento inesperado. Os conselheiros, inicialmente tensos, começaram a trocar olhares resignados e sorrisos de esperança. O império precisava dessa transformação, e pela primeira vez em muito tempo parecia possível. Farid aproximou-se com um gesto respeitoso. Majestade, o povo sente a mudança. Eles verão seu coração aberto e confiarão, não pelo poder temido, mas pelo amor sincero. Layla, invisível a muitos olhos, soltou um suspiro leve. Talvez, pensou, fosse chegada a hora de trocar a intriga pela lealdade genuína, de abandonar a sombra para caminhar na luz, ainda que ofuscante. Naquela manhã que já prometia ser um marco, o sheik bilionário convocou uma assembleia para anunciar ao Emirado a verdade que por anos foi guardada, como um segredo pesado demais para ser revelado. Sem máscaras, sem dor oculta. Apenas a coragem da transparência e o convite aberto à reconstrução. Hoje não sou apenas seu líder, declarou diante da multidão estendida nos jardins, mas um homem que reconhece sua falibilidade e sua esperança. Estou aqui para garantir que a verdade prevaleça, que o amor nos una e que o passado sirva de lição, não de sentença. As palavras ecoaram e reverberaram nos corações do povo, e nada naquela manhã brilhante poderia apagar o brilho daquele momento. Mais tarde, quando o sol alcançava seu auge, o sheik e Zara encontraram-se novamente na torre mais alta do palácio, onde o deserto se estendia infinitamente. Suas mãos se entrelaçaram, os dedos firmes sustentando o compromisso que iam assumir diante dos desafios ainda por vir. Esta é a nossa história, disse ele, com o tom doce que só ela despertava. E não temo mais o que os segredos possam trazer, porque ao seu lado aprendi que o amor é a força maior que derruba muros e constrói pontes. Ela assentiu, sentindo a alma livrar-se da prisão de anos. O relicário, que por tanto tempo fora símbolo de dor, agora repousava silencioso sobre a mesa ao lado. Um relicário que guardava passado, sim, mas também promessa, redenção e a nova vida que começava. Enquanto o sol finalizava sua dança pelo céu, um leve vento do deserto acariciava os cabelos de ambos. A paz finalmente encontrava morada no coração do império. E assim, entre a luz quente da manhã e as promessas renovadas de um futuro por construir, o sheik bilionário e Zara deram o primeiro passo do resto de suas vidas. Unidos pelo sangue e pelo amor,
prontos para enfrentar quaisquer tempestades, juntos. O palácio, que vivera tantas intrigas e segredos, agora era palco de um reencontro, não apenas de linhagens ou poder, mas daquilo que sempre resistira às areias do tempo, o verdadeiro significado de família e redenção.